E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao canal de música favorito do My Conquister. Eu me chamo Vini. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre um vídeo que o BRKS Edu postou. Isso daqui não é um react, eu já vi esse vídeo, eu vou passar ele outra vez pra gente assistir junto. Vou deixar o link do canal dele, o link do vídeo pra vocês comentarem sobre, pra vocês irem lá assistir também no canal dele, vai ser bem legal. Ele posta lá umas paradas sobre tecnologia, videogame. A galera que segue aí o canal gosta de videogame também, pode ir lá assistir que vocês vão curtir bastante. Nesse vídeo, o Edu vai comentar aí sobre a geração TikToker, sua dificuldade para aprender a tocar um instrumento, e tem aula de música também, né? Hero Pogo BR, Edu, como está a guitarra? Ela tá bem cuidada. Eu estava vídeo tá um aprendendo, mas é pouquinho muito mais rápido. frustrante não evoluir rápido. Esse eu acho que vai ser o maior problema. Eu não tô falando que é algo pessoal seu, tá? Mas eu acho que a questão essa sua fala é frustrante não evoluir rápido. Eu acho que vai ser um ponto chocante pra geração atual, pra geração do TikTok, dos Reels, do conteúdo fácil de digerir e rápido. Porque, meu, aprender instrumento musical, aprender língua estrangeira, demora. E não é que demora um mês ou 6 meses. Demora 2, 3, 5 anos. Isso me lembra a frase de um violinista. Conheci essa frase sendo relacionada a ele, ao Paganini, que ele fala que você vai levar uma vida inteira trabalhando a sua mão direita e uma eternidade trabalhando a sua mão esquerda. Frustrante, é difícil, exige dedicação. E exige uma dedicação que você não vai colher o fruto em seguida. Você não tem aquela recompensa rápida. Então é complicado aprender instrumento musical, aprender novas línguas, e com a mentalidade atual da satisfação momentânea e imediata. Nossa, eu acho que a geração, a molecada hoje em dia, acho que vai ter muita dificuldade de lidar com aprendizados que demoram um longo prazo pra dar resultado. E eu acho que vai ter cada vez menos gente aprendendo instrumentos musicais com maestria, e vai ter menos gente dominando línguas estrangeiras também. Uma coisa que eu noto quando eu vou dar aula pra galera, ou até aqui nos vídeos tutoriais do YouTube, eu lembro que em um dos vídeos teve comentário de uma menina falando que estava chorando porque ela não conseguia fazer os acordes. Ou em outro vídeo alguém comentou sobre como era tão fácil ver eu fazendo e para essa pessoa era muito difícil. Mas só que para essas duas pessoas elas precisariam considerar o contexto que eu já estudo música tem algum tempo, toco alguns instrumentos, eu já tinha uma base musical antes de tocar o ukulele. Por isso, para mim, é um pouquinho mais fácil. Também estou em constante atividade com a orquestra de ukuleles, lá, a orquestra de ukuleles da UFRJ. Toda essa bagagem me ajuda a tocar um pouquinho mais rápido. Mas para você que está assistindo o vídeo tutorial, que está aprendendo, que parece ser fácil quando vê uma pessoa, às vezes, mostra ali um passo mais ou menos de 5, 6 minutos para você construir a ideia de como aprender uma música, parece que é super fácil, mas na verdade não é. O que está sendo mostrado ali em 5 minutos, provavelmente você vai repetir por alguns dias ou algumas horas, dependendo do seu nível de habilidade. Então não pensa só porque o vídeo ali no YouTube do tutorial às vezes dura 5, 10, 15 minutos, que exatamente nesse tempo você vai conseguir aprender a música. Você precisa aprender também, né, a digerir as questões do instrumento para conseguir aprender a fazer aquilo. O W ponto fala, inclusive, é igual fazer academia, é a mesma coisa. Porque, assim, fazer academia é um exemplo excelente, né? Porque não é nem só... Você precisa da dedicação de fazer o exercício, fazer de um jeito que você fica acabado, porque quanto mais perto da falha, melhor pro seu desenvolvimento muscular. A tua execução na academia tem que ser muito bem feita pra você conseguir, não só ativar o músculo que você quer, não ativar os que você não quer, mas também pra você não se machucar. E, além disso, toda a questão de nutrição que tem que estar aliada com a academia. Porque não adianta nada você fazer o exercício, mas você não comer proteína o suficiente pra conseguir fazer a síntese proteica, né? Então, é bem complicado. Mas, assim, em relação à sua pergunta de como tá a guitarra, cara, tem semanas em que eu estudo bastante e evoluo bem, tem semanas que eu mal consigo estudar, mas no geral eu tô gostando do meu estudo da guitarra. O meu desafio atual, vou até pegar aqui. Então, isso é legal. Tem a galera que quer tocar, às vezes quer tocar como vê a galera no vídeo, né, no YouTube ou no videoclipe da banda, esquece que esses vídeos às vezes é o melhor take que a pessoa gravou naquele momento e ela colocou ali. Mas quantos takes ela precisou fazer antes de postar esse vídeo? Tem outras coisas da vida, né, que eu até comento com os meus alunos. Você quer ser músico ou você só quer aprender a tocar um instrumento como hobby? Qual é o seu objetivo? Quer aprender ali o básico para que você consiga desenrolar as músicas que você gosta, tocar e se divertir? Talvez você não queira ser um músico profissional, tocar pra caramba, mas saber um básico bem feito te dá essa liberdade. E também essa coisa de o quanto você treina. Também não resolve muito você treinar um dia 10 horas e no outro dia você não fazer nada. É melhor você treinar uma horinha todo dia, seguir um cronograma que você vai evoluir mais rápido. Óbvio, tem um momento que a gente estagna um pouquinho depois que aprende. Quando a gente está no zero,
sai do zero para alguma coisa, qualquer coisa acima de zero, você já está num ponto melhor e evolui muito rápido. Mas tem sempre aquele ponto que todo mundo estagna e leva um tempo para quebrar essa barreira. Eu não sei o quão bem vocês vão conseguir escutar e se vai estar muito bem afinada a guitarra, mas eu nem consigo enxergar direito o que eu tô fazendo. Mas esse shape é o meu maior desafio atual. Que aqui é o formato maior do acorde, né? Tá meio desafinado. Aqui o formato maior com a sétima maior. Acho muito difícil esse shape. Tô tentando normalizar a tocada dele e aprender o que eu posso tocar aqui em cima. Mas a dificuldade do Edu para fazer esse shape aí, aqui vem a parte da aula prática, sobre pestana nesse vídeo, ele está tentando fazer esse acorde aqui, que é o modelo do primeiro Dó maior que a gente aprende lá no braço do violão. Assim, né? A guitarra está um pouquinho longe para ver, mas dá para ver. Editor, bota a imagem na tela aí, por favor. Do acorde de Dó maior. Edu, se liga nessa ideia para você conseguir fazer esse acorde com mais facilidade e galera aí que está com dificuldade também para fazer a pestana. Faz da seguinte forma, em vez de você fazer essa pestana toda cobrindo as cordas, você faz ela um pouquinho menor. Pensa aqui só nas 3 primeiras cordas e monta o acorde. Vai ficar mais fácil para fazer esse shape de Dó maior com pestana do Caged. E o que você vai observar aqui? Quando você sobe o dedo por todas as cordas para fazer a pestana e tenta montar o shape, a sua mão aqui, para ela ficar reta, você precisa puxar a sua mão um pouquinho para cá. E o seu dedinho, ele está tentando vir para cá, em direção ao seu corpo. Então fazer essa pestana muito grande, como se fosse fazer aqui, por exemplo, o acorde de Lá maior, modelo de Mi, aqui em cima, fica mais difícil, porque o seu indicador está levando a sua mão para um lado e quando você faz esse, o seu dedinho está levando sua mão para outro. Só você observar. Ó. Automaticamente, quando eu vou fazer o acorde, olha para onde a minha mão vai mover. Ela vem um pouquinho para cá. Então, esse é o melhor caminho. Para você começar a fazer a pestana, começa fazendo em 2 cordas, tirou um som legal, faz em 3, faz o esquema Karate Kid, tira o casaco, bota o casaco, vai repetindo, vai subindo, para um pouquinho, descansa, vai devagar e observando cada detalhe que você está fazendo, aí fica mais fácil. Vamos seguir lá com o Edu falando. Mas é de pouco em pouco que eu vou estudando, assim. Exatamente, isso aí, Edu, de pouco em pouco. A minha evolução, ela é lenta, mas é compreensível. Eu sou pai, eu trabalho bastante. Então, eu vou no meu ritmo. Se eu demorar 20 anos pra tocar guitarra do jeito que eu quero, eu tô feliz. E evoluir, eu nunca vou parar de evoluir. A própria bateria, por mais que eu tenha muito estudo e consiga tocar basicamente o que eu quero, tirando coisas muito rápidas. Volto à frase atribuída ao Paganini. Uma vida inteira estudando a mão direita, uma eternidade estudando a mão esquerda. Eu tenho inúmeros pontos nos quais eu poderia evoluir, né? Aprendizado de instrumento, aprendizado de linguagem é infinito, nunca acaba. Aquilo que eu tava mostrando pra vocês da guitarra, o pessoal chama muito de caged, né? Ou caged, que é você usar os shapes diferentes de acordes pra saber tocar no braço inteiro. Então aqui eu lembro de comentar com uma amiga minha, quando a gente tocava na orquestra, ela toca violino, de a gente ficar rindo um do outro e falando sobre quanto mais a gente ia aprendendo sobre o violino, a viola, as práticas de orquestras, tocar em grupo, mais a gente percebia que menos sabia e precisava aprender mais. E todos os meus professores de música, compositor, maestro, que a gente ia conversar, às vezes perguntar alguma coisa, eles sempre falavam, vai ser uma vida inteira estudando e eu não vou saber tudo. Aquilo pra mim, eu nem lembro em que casa eu tava, mas eu tava fazendo um shape de acorde maior e é um shape baseado no dó aberto. No final é muito legal que ele fala, né, que ele não está pensando no acorde que ele está fazendo, mas ele aprendeu que esse shape é o shape igual ao dó maior, que ele faz aqui no começo do violão ou da guitarra, e quando ele vem para cá e acrescenta a pestana, ele faz o capo, ele só pensa no modelo de dó maior, né? Ele aprendeu ali a pensar nos shapes. Foi isso, a ideia do Edu é bem legal, e se você está tentando aprender ukulele, guitarra, violão, bateria,
violino, tanto faz, qual seja o instrumento, e você está com pressa de aprender, vai com calma. Pensa também no seu objetivo. Qual o seu objetivo? Talvez você tenha outras atividades e música é uma atividade como hobby, principalmente para você se divertir, juntar os amigos, juntar a família, tocar algo para relaxar. O link para esse vídeo do Edu tá aí na descrição. Até a próxima, um abraço, galera.